Pedro baixou recentemente um aplicativo de namoro e encontrou 3 lindas mulheres imediatamente. Flávia é uma vendedora de arte de São Francisco. Ela nunca teve um relacionamento sério antes, mas gostaria de sossegar. Mari é vegana, professora de yoga e entusiasta dos direitos humanos. Ela adora queijo francês e gosta de ver o pôr do sol no cais. Betty é bombeira. Em seu tempo livre, ela escreve músicas e se apresenta com sua banda. O Pedro gosta de todas igualmente. Você pode aconselhá-lo sobre qual ele deve convidar para o encontro real offline? Olhe para esta foto de casamento no perfil da Flávia. Ela é a noiva, mas ela alegou que nunca foi casada. A Mari também está mentindo. Veganos não comem queijo. Então, o Pedro deveria mandar uma mensagem para a Betty. Assim que a Betty recebeu a mensagem do Pedro, ela correu para o banheiro para se preparar para o encontro. Ela arrumou o cabelo e pegou vários batons. A Betty tem um estilo moleca e é por isso que usa maquiagem muito raramente. Você pode ajudá-la a escolher o batom certo para o encontro? Este batom é muito velho, veja a data. Ele foi fabricado em 1999 e venceu há muito tempo. E há uma aranha dentro deste batom aqui. A Betty deve escolher o segundo. Enquanto isso, o Pedro tomava banho e se preparava para vestir sua camisa branca favorita. Mas quando a tirou do armário, descobriu que alguém a havia manchado com chocolate. O Pedro questionou seus 3 irmãos. O João disse que estava preparando o jantar na cozinha. Ele nem entrou no quarto do Pedro hoje. O Bruno disse que entrou no quarto cerca de 1 hora antes para pegar emprestado o carregador para o telefone. E o Márcio disse que estava comemorando com sua namorada o dia todo e tinha acabado de voltar para casa. Quem está mentindo? O Bruno. Se ele pegou emprestado o carregador há 1 hora, por que seu telefone ainda está com 1% de bateria? O Pedro decidiu fazer uma pegadinha com seu irmão Bruno e fez 2 buracos na camiseta dele. Quantos buracos a camiseta tem agora? Oito. Esses 2 furos são feitos atravessando a camiseta. Isso dá 4 furos no total. Além disso, há 2 furos para os braços, um para a cabeça e um na parte inferior da camiseta. A Betty e o Pedro se encontraram em um restaurante. Foi amor à primeira vista. Um garçom se aproximou e disse: "Boa noite, o que vocês gostariam de comer?" A Betty respondeu: "Gostaria de algo que é vermelho, mas às vezes pode ser verde e por vezes é amarelo." O garçom desvendou seu enigma imediatamente e trouxe a comida que ela havia pedido. O que era? Uma maçã. O Pedro gostou da brincadeira e fez mais um enigma para o garçom. Pode ser vermelha e pode ser verde, pode ser preta ou pode ser branca. Fica deliciosa com outros pratos, mas não sozinha. Em 1 minuto, o garçom trouxe o pedido para ele. Você adivinhou o que é? Pimenta. Depois do jantar, o Pedro e a Betty foram passear no parque. Eles estavam tão focados um no outro que se perderam completamente. E então começaram a procurar uma saída e chegaram a essa estranha encruzilhada. Havia 4 estradas diferentes, cada uma tinha um sinal, mas os sinais não tinham palavras. Ainda assim, eles souberam qual caminho seguir. E você? Este é a única mão direita. 5 meses depois, a Betty foi morar com o Pedro. Eles dividiram a casa da família com os 3 irmãos do Pedro. Um dia, a Betty comprou um skate novo como presente de aniversário para o Pedro. Era uma surpresa, então ela o trancou no porão e foi comprar alguns mantimentos para o jantar. Quando voltou, o skate não estava lá. Ela percebeu que um dos 4 irmãos deve ter pregado uma pegadinha nela. O Pedro disse que não tinha visto nada. O João disse que viu o skate enquanto passava pelo porão, mas ele estava com pressa para chegar ao treino. O Márcio disse que passou o dia lá embaixo fazendo biscoitos para seu clube de ciências.
e o Bruno disse que estava em uma viagem de negócios. Quem está por trás do misterioso desaparecimento? O João. A Beth trancou a peça. Significa que ele não poderia ver o skate a menos que a invadisse. Os irmãos do Pedro chegaram em casa depois do trabalho e o encontraram na cozinha. O cara estava ansioso, pois a Beth estava desaparecida. Os irmãos pediram que ele contasse tudo em detalhes. O Pedro disse: "Bem, ela fez para mim um bolo de aniversário com sorvete esta manhã. Eu queria experimentar, mas ela disse que comeríamos à noite. Discutimos um pouco e então fui trabalhar. Quando voltei, ela tinha desaparecido." Assim que os irmãos ouviram a história do Pedro, o chamaram de mentiroso. Por quê? Ele disse que a Beth tinha feito o bolo de manhã, então por que o sorvete ainda não derreteu? O Pedro conseguiu um emprego como professor de química. Espere, quem roubou o dinheiro dele? Ele encontrou as impressões digitais de uma única pessoa na carteira, as dele mesmo. Ele questionou seus 3 colegas. A professora de matemática Jennifer disse que estava almoçando. A professora de história Bia disse: "Eu não me sentia bem ontem, então fui para casa mais cedo." E o professor de inglês Samuel disse que estava conferindo a lição de casa de seus alunos na sala de aula. Quem é o ladrão? A professora de história. Ela usou luvas para roubar o dinheiro e depois jogou no lixo. A Beth e o Pedro estavam andando pela rua. De repente, eles encontraram um cara de aparência estranha. Ele se apresentou como mágico e perguntou: "Vocês querem ficar ricos? Descubram este código de 3 dígitos e o dinheiro é seu." Deu-lhes uma mala pesada com um cadeado de combinação e um pedaço de papel com o seguinte enigma. Na primeira linha, um número está correto e no lugar. Na segunda linha, nenhum está correto. Na terceira, 2 números estão corretos, mas em lugares errados. Na quarta linha, um número está correto, mas no lugar errado. E na quinta linha, um número está correto, mas no lugar errado. Você consegue ajudá-los? Dá para usar diferentes abordagens para desvendar esse enigma. A mais fácil é começar com a afirmação B. Nenhum desses dígitos está correto. Portanto, podemos excluir os números 5, 3 e 0. Na afirmação C, nos dizem que 2 números estão corretos, mas nos lugares errados. Podemos concluir que os números 1 e 7 estão no código final, mas ainda não sabemos a ordem. Agora, vamos dar uma olhada nas afirmações D e E. Em ambas, um número está correto, mas no lugar errado. Já sabemos que 7 está no código. Isso significa que o dígito restante não pode ser 6, então deve ser 8. Veja novamente a afirmação A. Como o número correto é 8, ele também deve ser colocado corretamente. Na afirmação C, temos 2 números corretos, mas eles estão nos lugares errados. Como a terceira posição no código já está ocupada pelo 8, temos apenas uma opção. 7 deve ser o primeiro e 1 deve ser o segundo. Então o código correto é 718. O Pedro e a Beth abriram a mala. Tinha 50 milhões de dólares dentro. Eles largaram seus empregos e saíram de férias imediatamente. Eles se hospedaram em um hotel chique e foram para o quarto descansar um pouco depois de um voo longo e exaustivo. À noite, desceram para jantar em um bonito restaurante chinês, mas um dos clientes não é humano. Você consegue identificar qual deles? Dê uma olhada no prato desse cara, não parece comida humana. Quando a Beth e o Pedro voltaram para o quarto após a refeição, descobriram que todo o dinheiro e aparelhos haviam sumido. A gerente de segurança do hotel fez a mesma pergunta para 3 hóspedes. O que você estava fazendo nas últimas 2 horas? O Daniel disse que passou a noite toda na área da piscina. A Cláudia disse que estava relaxando em seu quarto com suas melhores amigas e não teve nada a ver com o roubo. E o Henrique disse que tinha acabado de voltar de uma festa em outra parte da cidade. Quem é o ladrão? A Cláudia.
A gerente de segurança não mencionou nenhum roubo e ela começou a dar desculpas imediatamente. O Pedro decidiu saltar de paraquedas, mas ele não aterrissou com tanto sucesso quanto esperava. Assim que a Beth soube do acidente, correu para o hospital. No quarto, viu uma pessoa inconsciente, completamente enfaixada. Ela perguntou a um médico o que estava passando. "Senhor, por favor, deixe-me entrar, é meu namorado." Mas o médico lhe disse que a paciente era uma mulher. Quem está certo? É um homem. Olhe para a etiqueta com o nome na cama dele. O Pedro se recuperou rapidamente e a Beth o levou para uma viagem romântica para um antigo castelo. Eles estavam andando pelo local e tirando fotos, mas de repente todas as portas se fecharam e eles ficaram presos lá dentro. O Pedro encontrou uma porta com um cadeado de combinação de 4 dígitos e a Beth encontrou este pedaço de papel no chão. Você pode ajudá-los a decifrar o código e escapar? O código correto é saia. Pegue a primeira letra de setembro, a primeira de agosto, a quarta de abril e a segunda de janeiro, e você obterá a palavra saia.